Gente, para quem não me conhece, acho que vocês já me conhecem, né? Que o pessoal do Sudeste já conhece. Eu sou o Lucas Grion, estou como segundo secretário aqui da CNM e estamos aí para a gente fazer essa oficina bem legal, tá bom? Aí eu coloquei, né? Foi colocado lá na nossa divulgação, né? A questão de passar o bastão, né? E aí eu falei, caramba, passar o bastão já é uma coisa muito batida. Então, por esse motivo, eu coloquei essa expressão que a gente usa no futebol. Opa, obrigado, pessoal do TI aqui, porque eu sou meio ruim nesse negócio. Então, eu coloquei esse nome aí, segue o jogo, a arte de passar o bastão, né? Que é uma oficina aqui que a gente vai fazer. Pablo, eu vou só abrir assim levemente para pergunta, se alguém tiver alguma colocação, mas coisa bem rápida. O que você acha? Está gravando? Show, fala de novo, que ele não entendi. Show, perfeito, já entendi, obrigado. Tem outro aqui, obrigado. E aí ficou na minha alçada aí falar de passar o bastão, né? Indiretamente o Pablo me chamou de velho, né? Obrigado, Pablo, mas enfim, eu estou nos meus 4 últimos anos na Confederação Nacional de Mocidade, meus 4 últimos anos também na OMP, porque em 2026 eu vou estar indo embora. E isso, falar de passar o bastão, está muito mais próximo da nossa vida dia a dia do que a gente pensa, né? Então, passa para o próximo, por favor. E a primeira pergunta que eu quero deixar para você é: você tem preparado o seu substituto? Agora foi? E você tem preparado o seu substituto, né? Se a gente for parar para pensar, eu conversava isso com César, conversava isso com o Zabi, né? Eu estava preparando aqui, né, a questão, todo mundo tem que pensar no substituto. Quem acompanhou o noticiário viu que até a Rainha Elizabeth teve que, né, ela, né, por questões de saúde óbvia, mas não por questões que ela teve. Mas será que ela preparou o substituto para ela, né? Que por uma questão de hierarquia ali da monarquia britânica, assume ali o filho dela, o rei Charles III. Mas você já tem preparado o substituto? Né? As pessoas às vezes pensam assim, caramba, eu mal cheguei ao meu cargo, eu mal cheguei aqui, mal assumi e já tenho que pensar em substituto? E a resposta é sim, e eu vou te provar aqui por que a gente deve fazer isso, certo? E aí, legal, deixei isso daí para você, ó. Todo líder de qualquer segmento vai ter que deixar o cargo, isso é algo natural. Eu queria sim também ficar para sempre na OMP, cantar o hino lá, velhinho, mas isso não dá, né, gente? Isso não dá. Então, existem muitas vezes em que nós achamos que nós somos insubstituíveis em certos momentos. Eu falo porque eu já pensei nisso também. E às vezes perguntas, objeções que a gente tem na nossa cabeça quando a gente está no nosso trabalho da seara do Senhor, está um pouco relativa a isso. Como, por exemplo, uma das frases que eu já ouvi, eu também já me peguei falando é: se eu não fizer esse trabalho, quem vai fazer? Já parou para pensar nisso? Que a gente às vezes fala isso e não para pensar quão errado está essa frase, porque no momento que eu falo isso, se eu não fizer, ninguém vai fazer, eu estou colocando toda a obra que não é minha, que é de Cristo, né, sob a minha autorização, sobre o meu poder. E a gente sabe, né, meus irmãos, que a obra que a gente só está aqui sendo mordomo, a gente só está gerindo aqui algo que Deus deixou para a gente, mas quem faz o crescer, quem faz a obra andar, de fato é quem? É o nosso Senhor. Então a gente tem essas vezes que a gente fala, caramba, eu sou insubstituível, né? É isso. Mas como é que está a nossa questão de substituir e de deixarmos nos substituir, né? E como que a gente está preparando aquela pessoa que a gente acha que pode substituir a gente em determinada função? Essa é a introdução, a pergunta que eu quero deixar para você, tá bom? A gente pode fazer o seguinte, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, a gente dá um jeito aqui e leva o microfone, tá bom? Oi. O Manuel, ali, ó. Diácono Manuel, a garota, hein? Obrigado, Manuel. Então, ó,
Antes de falar de tudo isso, tem que falar de liderança. E aí, obviamente, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, tá bom? E aí eu quero destacar aquela frase ali que diz, liderança é servir e não ser servido. Esse é o aspecto de liderança quando a gente olha para a liderança de Jesus. Quando eu lidero, foi o que o Marcos falou um pouco aqui, né? Ele serve mais, às vezes, quando a gente está aqui na diretoria da CNM, às vezes a gente tem que sacrificar em prol do serviço, sacrificar, às vezes, um fim de semana com a nossa família, não é verdade? Ou outras coisas para servir. Então, esse é o principal aqui, objetivo da liderança. Quando eu olho uma liderança cristocêntrica, eu vou servir, não vou para ser servido, tá bom? E é isso, eu quero colocar para vocês aqui 3 exemplos de Jesus aqui. O que Jesus ensina sobre liderança? Eu quero pedir ajuda para você. Quero 3 pessoas que abram ali, Mateus 23, 10 e 11, quem puder me ajudar, e outras 2 pessoas, uma para ler João 14, 31 e João 13, 14 15. Vamos lá? Quais são as lições que o nosso Senhor Jesus nos deixa acerca da liderança? Vamos lá? Mateus 23, 10 e 11, alguém achou? Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Exatamente. O bom líder, ele o quê? Serve os outros. Muito bom. Todo líder está sujeito a um líder maior. João 14, 31. Quem pode ler para mim? Olha que interessante, né? O próprio Senhor Jesus reconhece que ele tem um líder maior, que é o Pai. Profundo isso, né? O líder lidera pelo exemplo, João 13, 14, 15. Quem pode ler para mim? Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque Isso. eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Perfeito, olha que interessante. O próprio Senhor Jesus, ele serve. Ele é o exemplo a ser seguido. Ele chama os seus liderados e fala, façam como eu estou fazendo. O líder lidera o quê? Pelo exemplo. Essas 3 coisas e algumas outras características de Jesus ajudam a gente, norteiam a gente na nossa atitude como líderes da mocidade. Aqui a grande maioria é presidente sinodal, mas também vale para o presidente de federação, vale para o secretário, vale para o primeiro secretário, secretário executivo, todo mundo, tá bom? E aí, mais outros aspectos da liderança de Jesus. Líderes, eles chamam seguidores. Eu vou pedir também ajuda para vocês verem aqui algumas passagens, tá bom? 3 delas estão em Marcos 1, Marcos capítulo 1, e outras estão no capítulo 3 e no capítulo 5. Vamos lá. Líderes chamam seguidores, Marcos 1, 17. Alguém pode ler para mim, por favor? O próprio Senhor Jesus, em Marcos 1,17, convida, ele chama aqueles para seguir eles. Muito bom. Líderes ensinam com autoridade, Marcos 1,22. Quem pode me ajudar? Tá bom, pode falar de novo. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como... Perfeito. Tá vendo? Ele tinha autoridade porque ele mesmo exercia aquilo que ele falava. Quando a gente via os escribas, eram aqueles que talvez falavam e não cumpriam aquilo, meio parecido com o zelo farisaico, né, que a gente viu na palavra. Líderes cuidam de seus liderados. Gente, isso daqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Vamos lá, Marcos 1, 31. Quem pode ler para mim, por favor? Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servir. Perfeito. Isso daqui é um ponto que eu acho que vale a pena se deter, né? Como que você tem cuidado dos seus liderados, né? Você tem passado aquela mensagem, né? Quando o cara está faltando ou não te responde no grupo da diretoria, né? É importante que a gente chame a pessoa, convide a pessoa de forma amorosa, da forma que Jesus fez, né? E exercer esse cuidado.
Porque às vezes o nosso jovem ele precisa desse cuidado. A gente vê aquela figura, puxa, o cara, ele está em todas as programações, ele está em tudo, mas às vezes pode ser momentos também que ele esteja triste, que ele esteja em momentos difíceis da vida. Então é importante que você, líder, dê uma ligada. O cara talvez está com algum problema na vida ou algum familiar doente, dá uma ligada. Passa um WhatsApp para o cara, né? Por que a gente está falando isso? Porque, às vezes, essa distância de nós líderes para aqueles com os quais aqueles que a gente lidera, né, propriamente dizendo, cara, isso faz uma diferença tremenda. Muitas vezes eu já vi trabalhos indo por água abaixo porque o presidente, né, tem sempre aquele cara que fala assim, olha, meu presidente nem dá bola para mim. Já parou para ouvir isso? Meu presidente nem me visita. O meu presidente de federação nem foi lá visitar o MP. E olha, teve aniversário da minha MP, teve bolo, teve tudo. Cadê meu presidente de federação? Ele nem cuidou de mim. Gente, é muito importante a gente exercer esse cuidado. Não somente porque nós temos um trabalho, mas porque a nossa liderança é baseada em quem? Ela é baseada em Jesus. E o Senhor Jesus cuidava dos seus. Líderes planejam, Marcos 3:9. Quem pode ler para mim, por favor? Perfeito. E o último aspecto, já vou dar uma corrida aqui, líderes preparam seus sucessores. Marcos 5:37, quem pode ler para mim? Perfeito. Está vendo? Até o Senhor Jesus também tinha esse conceito, né? E aí, gente, como a gente já falou, né? Por mais que seja uma coisa que, né, difícil, nós temos que passar o bastão. Não vai ser fácil, é uma tarefa que é árdua, é uma tarefa que também, né, delega muito trabalho, porque você tem que escolher, você tem que orar, você tem que observar, você tem que ver se aquela pessoa está junto contigo, tá bom? E aí é isso, deixa eu passar aqui. E aí, 3 coisas que você tem que lembrar aqui, Como é que quando que você vai passar o bastão? E olha que interessante aqui nesse primeiro slide aqui, nessa primeira parte, quando que você começa a passar o bastão? Na largada dessa corrida. Pensa o seguinte, você acabou de assumir, mas caramba, acabei de assumir, já tenho que pensar no fim. Sim. Olha ali, que interessante. Assim que você assumiu uma função, um cargo ou atividade, você já começa a pensar, você já começa a orar, você já começa a observar pessoas que estão ali trabalhando com você que possam substituir. Durante a corrida, os líderes precisam dar tempo àqueles sob seus cuidados para que se desenvolva, eles devem estabelecer um relacionamento de alto contato. Tem muitas vezes que você não vai ver o cara que está assim 100% preparado. Às vezes você vai ter que, às vezes não, sempre você vai ter que andar com o cara. Ele vai quebrar a cara, vai fazer coisa errada, mas não é porque ele fez uma coisa errada que você vai falar, olha, eu não quero, a Damaris ali, eu não quero mais a Damaris não, tá? Ela, desculpa, tá, Damaris, você está bem na minha frente aqui, tá? Então não quero mais a Damaris não, chega. Não é assim, né? Nós erramos, e se a gente chegou aqui é porque alguém teve paciência com a gente, não é verdade? Então é por isso que também a gente tem que deixar que os nossos liderados se desenvolvam, tá bom? E a última, na chegada do novo líder, precisa andar com as próprias pernas. Meu amigo, larga o volante, mas dá na mão, claro, né, do novo líder, não deixa sozinho o carro andar não, né? Isso daqui é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo, porque a gente, em muitas situações, a gente quer dar o nosso tom do trabalho, e gente, isso é impossível. Isso é impossível. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, por exemplo, a Lilian, o dia que a Lilian deixar de ser vice-norte, né, ela não vai ficar toda hora lá, o fulano, vem cá, você vai fazer desse jeito. Claro que ela pode orientar, óbvio, isso daí é uma coisa, né, que a gente faz sempre, mas ela não vai deixar tudo do jeito dela. Cada um tem a sua característica de liderança. Só vocês virem aqui na nossa CNM, cada líder tem a sua forma de exercer sua função. Presidente, a gente viu o quê? Eu, na minha época de UMP, vi Anderson, da hora, Matheus e agora o Pablo. Quem conhece os quatro sabe que os quatro são totalmente diferentes.
totalmente diferente. Isso é bom. Isso é resultado da grande obra do Senhor. Então, na chegada também, a gente tem que deixar isso bem claro. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, como que a gente vai fazer isso? Olha aí, 4 atitudes bem básicas. Para de pegar tudo e delega a tarefa, cara. Delega a tarefa. Isso daqui é muito interessante, que eu vou falar em outra parte de relações públicas. Delega a tarefa. A diretoria, a gente tem um costume que é muito ruim na IPB, não sei se você já percebeu, que é o quê? Tudo está na conta do presidente. Você já parou para pensar nisso? Mas a gente quer fazer, a SAF da igreja, ela quer fazer lá um café com jovens. Aí ela vai falar com o quê? Com o presidente. Só que o presidente está cheio de coisa para fazer, e aí o cara se esquece de mandar o recado para os jovens da igreja e lascou tudo, né? Então, delega a tarefa. Olha, minha irmã, você não precisa falar só com o presidente. Fala com o secretário, fala com alguém da diretoria, mas delega a tarefa. Delega a tarefa. Essa é a primeira forma da gente começar a passar o bastão e começar a enxergar os nossos substitutos, né? Por que a gente está pegando isso aí bem pesado? Ano que vem é ano de congresso sinodal, não é verdade? Você já parou para pensar que você pode ser substituído por ser presidente sinodal? Pode ser que sim, né? E possivelmente, eu acho que eu também vou ser substituído. Falo aqui de antemão, né? O pessoal da Serrano Fluminense está me vendo, pode ser que no próximo a gente esteja fora, com certeza, depende da vontade de Deus. Transmita conhecimento com humildade. Veja o seguinte, você também erra, né? Você não sabe de tudo também, então transmita conhecimento com humildade. O seu liderado também está passível a erro, né? Lidere pelo exemplo que Jesus fez aqui, como a gente leu. Ele lavava os pés, né? E também transmitia aí o exemplo. E o 4º ponto ali, gente, é um ponto muito importante. É sensível, tá? Mas ele é importante, que é o quê? A gente tenta ao máximo evitar neófitos, tá, gente? Não sei se está acontecendo isso na realidade de vocês, mas a gente tem visto um movimento de pessoas de outras denominações voltando para presbiterianos. Isso está acontecendo nas igrejas de vocês? Né? Olha que, então, na minha igreja também isso acontece, né? Na minha realidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro, isso acontece, e o cara não sabe nada de sociedade interna, não sabe. Já aconteceu, às vezes, de eu ver em outras situações, às vezes a pessoa está em 3, 4 sociedades internas, porque ninguém ensinou para o cara. Olha, você só pode ficar em uma... Não, mas eu quero participar de tudo, né? E é isso, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas ainda não têm experiência, tá bom? Então, é preciso você liderar pelo exemplo, transmitir conhecimento com humildade. Não é porque a pessoa chegou naquele gás, naquela vontade, que, caramba, o cara chegou um mês, chegou em novembro, ou chegou em outubro, novembro, eleição da UMP, o cara vai ser presidente da UMP. Será que você vai? A gente vê, até mesmo na questão do nosso GTSI, que isso não é possível, não é verdade? E, claro, a gente está falando de uma situação de pessoas, às vezes, de outras denominações, é um exemplo isolado. Mas, às vezes, vem uma pessoa de uma outra igreja presbiteriana, pessoa boa, trabalha e vem lá para a sua igreja. Aí cada conselho sabe o que faz. Mas aqui a questão é, quando a gente fala aqui de neófitos, é às vezes novos na fé ou pessoas que vêm de outras denominações. Então esse ponto é muito importante que você trabalhe. Show de bola, gente? Acho que está tudo tranquilo por aqui, né? E aí, a gente tem que começar a criar isso daqui, cultura de sucessão. Isso daqui é importante demais, tá? Incentiva a sucessão através de eleições e nomeações. Você pode fazer isso, né? Incentiva, nomeia lá alguém para uma secretaria de atividade, né? Ou sugere o nome de uma pessoa para eleição, né? Às vezes a pessoa fica assim, caramba, eu não posso. Não, não é isso, né? Vai lá, sugere o nome da pessoa. Busca apoio e apoie outras sociedades. Olha, isso daqui é muito rico, gente. Aprenda com a SAF e o PH, apoie os trabalhos da UPA e o CP. A SAF e o PH têm muito a ensinar a gente. A gente, às vezes, pensa assim, caramba, porque a SAF e o PH não fazem, às vezes, nem ata eletrônica, né? Então, pelo contrário, meus irmãos, essas irmãs e irmãos de SAF e o PH têm muito a ensinar para a gente, com paciência, com um exemplo em momentos difíceis, quando eles foram jovens da UMP. Não foi muito legal ver aqui a nossa querida irmã Heloísa,
coisa maravilhosa. Você bate papo com a Heloísa, depois fala com essa Heloísa aqui, que é a filha dela, né? Agenda o café, vai lá na igreja de Caraí tomar um café com a Heloísa, né? Que pessoa maravilhosa. Foi a primeira presidente mulher da nossa, né? E única, né? Primeira e única presidente mulher da nossa CNM. Cara, olha que quantos ensinamentos que ela deve ter de CNM ou de mocidade, né? Ou vai lá na casa do Piragi falar com o pai dele também, né? Que período, né, que o nosso irmão Renato, né, ele passou com a CNM. Então, esses nossos irmãos de SAF e o PH têm muito a ensinar para a gente, né? E da mesma maneira, gente, apoia o pessoal da UP e da UCP, porque a gente tem aquela reação natural, sabe o quê? De não querer ir para o MP. Quando eu era da UPA, até eu passei por isso. Não quero ir para o MP, não. MP. Você não quer que o pessoal da UPA suba logo para o MP? Então, apoie o trabalho dessa galerinha. É muito importante, tá bom? E isso daqui também é outro ponto interessante. Seja consultor, né? Esteja para ser consultor, alguém que você, com a sua experiência, possa orientar. A gente já passou um pouco nisso, né? Bateu nesse ponto. E renove a diretoria a cada eleição. Esse ponto aqui, até depois fiquei pensando, isso, de certa maneira, é relativo, né? Mas tenta renovar, não fica aquela mesma diretoria, né? Que às vezes a gente fala, né? Senão fica aquela mesma panelinha, né? Aí passa ano, passa gestão, né, em tal ano, gestão de confederação, federação, e ficam os mesmos, e isso não é legal para o crescimento da obra. Outras pessoas não se desenvolvem, né? Isso daqui é muito importante, tá bom? E aí um plano de sucessão aí, ó, um checklist aí para você fazer aí, colocar em prática, né? Que é o quê? Identifique a pessoa que irá te suceder. Você vê uma pessoa lá que tem aptidão para a área, olha, essa pessoa aqui, ela tem um zelo com finanças que é sensacional. Puxa, ela poderia ser tesoureira da minha sinodal, hein? Olha, ore por ela e peça ajuda a Deus. É essencial que a gente coloque nas mãos do Senhor, né? Para que Deus abençoe a vida dessa pessoa, né? Que ela ande de fato com Deus e para que a gente rogue as bênçãos de Deus sobre a vida dela, né? Compartilhe das atividades de sua rotina, né? Fala o que é a rotina de ser um presidente, o que é a rotina de ser um primeiro secretário, segundo secretário, secretário executivo, né? Convide a ser seu sucessor, bate um papo com ela, bate um papo, manda real, isso é interessante pra caramba. E ofereça apoio antes e após. Se a pessoa, querendo Deus, né, seja eleita, vai, apoia. Você fala assim, você vai ficar no meu lugar, mas, estou indo embora, tchau. Você quer assim, não é assim, não é verdade? É isso, tá bom? Mais ou menos era isso. Não vou me delongar mais, né, e primeiro quero agradecer aqui de antemão esse material aqui do João Guilherme, né, João Guilherme Valadão. João Guilherme, se estiver assistindo a gente aí, né, não sei se ele vai assistir, isso daqui um dia, né, esse material é dele. João Guilherme foi meu antecessor, né, segundo secretário da gestão 18-22 aqui da CNM, né, e um irmão em Cristo que me ajuda e me oferece apoio até após eu ter assumido. Faça isso, tá bom, queridos? Essa é a primeira parte, tá bom? E aí a última parte, que é uma inovação que a gente... Inovação não, né? Inovação estou sendo, né, um pouco arrogante, né, Pablo? Mas, enfim, relações públicas na UMP é a tarefa do segundo secretário. Eu adoro essa pergunta aqui. Eu vi na internet, né, algumas pessoas já falando sobre isso, né, no meio dos presbiterianos e no meio entre nós também. Qual que é a tarefa do segundo secretário, né? Se eu pergunto para você, se é o seu momento, pode falar, joga na minha cara aqui, né? Enfim, o que você acha que, assim, o segundo secretário ele faz? Eu sei que você leu o GTSI, eu sei que você conhece o artigo lá, mas para pensar, pelo nosso senso comum, o que o segundo secretário faz? Quem sabe? Nada. Ele ora pela vida do primeiro, exatamente. Hoje eu estava com... Fala, Bárbara. Boa, gostei. Legal. Boa, gostei dessa abordagem. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Vou anotar, anfitrião, né? Mas o quê? Quem pode dizer mais alguma coisa aí? Fala.
Diplomacia, legal. Mas para pensar, se você tem um primeiro secretário maravilhoso, às vezes a pessoa fala assim, caramba, o primeiro secretário está o segundo secretário na espera do primeiro, né? Se o primeiro acontecer, passar mal, né? Não, não é isso, meus irmãos, né? Óbvio. E aí que eu vou colocar aqui para você, que diz GTSI, não é verdade? Isso aqui não é uma oficina, o nosso intuito aqui não era propriamente fazer uma oficina sobre os cargos, mas não tem como eu passar por isso daqui. Substituir o primeiro secretário, né, isso daqui não é novidade para ninguém, não é verdade? Então, substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos eventuais, e B, exercer a função de relações públicas. Isso é interessante, tá bom? Quero pegar nesse ponto para você aqui, para que você possa levar isso para a sua realidade, sinodal, federação e local, beleza? E aí, a gente está começando a desenvolver esse trabalho, né? E não sei se vocês já perceberam, com certeza você já percebeu, na nossa gestão aqui da CNM, nenhum membro da diretoria acumula secretaria de atividades. Então, isso deu uma liberdade para este que vos fala, para exercer de fato, né, e na sua integridade, a função de relações públicas. Não, claro, hoje também eu ajudei aqui um bocado o César, né, a gente reveza um pouco na ata, né, mas exercer as funções de relações públicas. Beleza? E aí, o que é isso, né? E pegando aí definições claras, né, a gente colocou, as relações públicas são conjunto de estratégias que auxiliam uma comunicação benéfica entre as organizações e seus públicos. É uma área que lida com eventos, assessoria de imprensa, criação de conteúdo, comunicação interna e externa, focando aqui na questão da comunicação, tá bom? Que é isso que a gente vai ver, que tipo de comunicação que a gente vai fazer, beleza? E aqui, os 4 R's das relações públicas, né, pesquisando um pouco, né, para quem sabe, né, ou para quem não sabe, eu sou da área de relações públicas? Não. Lucas, o que você faz da vida? Dou aula de química, tá bom, gente? Sou professor de química. Então, assim, essa parte de comunicação não é muito a minha área, né, eu não trabalho profissionalmente com isso, mas a gente aí vai estar tentando dar um novo tom para essa pasta, perfeito? Então, olha aí, reconhecimento, relacionamento, reputação e relevância. Todo mundo que trabalha com isso profissionalmente preza por esses 4 R's, né? Na literatura acerca de relações públicas tem isso, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, tiver algum profissional que queira me corrigir, gente, fica à vontade, tá? Vocês são, né, dessa cadeira e sabem com certeza muito mais que eu, tá bom? Mas a gente tem eu tenho esses 4 R's aí para a gente trabalhar, tá bom? E aí eu defino aqui, tudo bem aí? Opa, reconhecimento, tá bom? Nesse estágio, a organização desempenha suas primeiras ações comunicativas, como, por exemplo, escolha do nome, logotipo das cores que irão representá-la no mercado. Trata-se de seu esforço para diferenciar simbolicamente das demais organizações, estabelecer símbolos exclusivos que confirmam a identidade única. Reconhecimento da identidade é uma das funções dos 4 R's. Aqui na nossa CNM, né, quem faz mais isso, né, está muito perto da Secretaria de Comunicação, está mais na pasta do Mateus. Né? Mas é importante também a gente ver isso, né? Não sei se você conhece, nós temos um documento, isso foi na época do Dirley, né? Que ele tem um documento de identidade visual, que passa todas ali, tudo aquilo pelo que a OMP preza, a mensagem da OMP, desde a questão da identidade visual, mas também tudo aquilo que representa a imagem da nossa OMP, tá bom? Está lá no site, né, gente? Eu acho que tá lá no site, né, Ju? Obrigado. Tá lá. Então, assim, desde quando você vai confeccionar a logotipo para colocar na camisa do seu evento, do Acampa, tudo, né? Até mesmo aquilo que a OMP representa, tudo isso é identidade da nossa mocidade, beleza? Segundo relacionamento, essa daqui vai ser mais ou menos o foco da nossa pasta aqui na CNM nos 4 anos, tá bom? O relacionamento, tá? É entrar em contato, é conversar com quem de direito, conversar com outras pessoas, com outras sociedades, enfim, com outras autarquias, né? Enfim, na sua cidade você tem um colégio presbiteriano, você tem um instituto de assistência social que é da igreja presbiteriana, ou enfim, não precisa ser necessariamente da igreja, mas isso é tarefa do segundo secretário, fazer essa, vou apropriar aí da palavra que foi falada do Arrius, da Bárbara, né? Que é a questão da diplomacia, de ser o anfitrião, tá bom?
Esse vai ser o grande foco aqui do nosso projeto, segundo a Secretaria da CNM, para os próximos 4 anos. Tá? Relevância, né? Eu acho que está bem colocado aqui, né? Acho que a própria palavra já é bem clara, tá bom? Da questão da gente ver a questão da opinião pública, tá bom? Para a gente ver o quanto que a nossa marca é relevante, tá bom? Isso vai ser uma coisa muito perto aqui do público interno, tá bom? Aqui da UMP, é algo que eu vou desenvolver com vocês também, tá? A gente, inclusive, eu já conversei isso com o Pablo, né? A gente, em cada atividade aqui da CNM, a gente pretende ver aqui a questão do controle de qualidade, tá bom? Provavelmente você vai ter que responder uma coisinha bem rápida para ver como foi a atividade, porque a gente precisa saber o quão relevante está sendo isso, porque a gente precisa melhorar. As calls precisam saber como é que foi o trabalho. Olha, essa CE, o que foi bom foi a comida, mas o horário regimental foi péssimo. Exemplo. Aí a diretoria da CNM, a próxima call, vai atentar para isso. Olha, puxa, vamos aliviar então o horário regimental para o pessoal, né, ficar a questão melhor aqui de tempo e tudo. Então, assim, isso quem faz é a questão do contato. A gente tem que ver o contato com vocês. Belezinha? Tranquilo? E a próxima, a reputação, né, que é o cuidado com a imagem, propriamente dito. Reputação acho que é bem claro, né, também, da gente entender, beleza? E aqui, basicamente, o que a gente vai trabalhar, que eu estou colocando o projeto que eu apresentei para o Pablo e para o Matheus, né, do que a gente vai fazer. Estabelecer contato constante com autarquias, instituições e sociedades internas da IPB. A gente vai ter um contato aqui com CNSAF, CNHP, CNA, para que eles estejam próximos da gente, né? Ontem mesmo já falei com nossa secretária do Trabalho Feminino, nossa irmã Heloísa, tá? Porque assim, é bom que a gente entre em contato, porque as meninas vão para a SAF, daqui a pouco os homens vão para o PH, e a gente precisa ter essa comunicação aberta. Por quê? Por causa daquele terceiro ponto ali que eu quero pegar, o OMP como estrutura servil. Vocês repararam o que a nossa irmã Heloísa falou? Nós somos uma igreja que é corpórea, que é um corpo, então não posso ficar o OMP trabalhando separado da SAF, da UPH, da UPA, perfeito? E é isso, tá bom? Analisar as percepções dos jovens, apresentar o OMP e seus valores, tá? Aí a proposta de ação, contato frequente, tá bom? Com sociedades internas e autarquias da nossa IPB. A gente já fez aqui 2 contatos aqui, não sei quem ouve a rádio IPB, a gente vai estar praticamente ali, frequentemente na rádio IPB, né, dando noticiários sobre a nossa mocidade no Brasil inteiro. E para quem, né, já tem a questão Lê o Brasil Presbiteriano, nós vamos ter um artigo no Brasil Presbiteriano todo o mês. Vai ter matéria sobre a nossa CE, vai ter matéria, já teve matéria sobre o ENUMP, né? Por que isso? Perceba, quando a gente coloca isso, o que a gente está colocando? A gente está tendo contato com outras pessoas, a gente está divulgando a nossa marca, a gente está divulgando a nossa imagem, para as pessoas saberem que a gente é o MP. A gente fez um ENUMP maravilhoso, mas às vezes tem aquele irmão, aquele senhor da sua igreja, que é da UPH, que, puxa, o que é um ENUMP? Ele às vezes é assinante fiel do Jornal Brasil Presbiteriano. E aqui a gente vai ter isso, tá bom? Então pode ler, pode baixar o Brasil Presbiteriano, tá bom? E divulgação dos valores institucionais da OMP, tá bom? Isso a gente também já vai fazendo, né? E, já foi aqui. E análise da qualidade das atividades, das ferramentas da OMP em geral. A gente vai trabalhar com 2 públicos. Sempre quem trabalha com relações públicas lida com o público interno e público externo. Público interno aqui na OMP, a gente já tem bastante gente que trabalha também, mas aqui a gente vai sempre analisar o controle de qualidade da nossa marca. E o público externo foi o que eu acabei de falar, lidar com as sociedades internas, autarquias da IPB e tudo. Tá bom, gente? Porta de entrada para o contato direto com a diretoria não precisa. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou à sua disposição, tá bom? E foi o que eu te falei, não precisa, tem várias coisas que a gente, né, os demais cargos da diretoria aqui, você já teve reunião com o seu vice-regional, né? Também aqui, todos os outros cargos, secretaria executiva, primeiro, segundo secretário, tesouraria. Eu estou com uma dúvida da tesouraria, vou mandar uma mensagem para o Pablo. Você não vai fazer isso, né?
eu tenho certeza que você vai procurar quem de direito. Vou procurar tesoureiro, vou mandar um recado para a Juliana. Pronto. É isso, entende? E basicamente é isso, tá bom? Queridos, eu tentei me alongar bem rápido, porque o nosso tempo já está corrido, daqui a pouco o Mateus vem, que também você já está bastante tempo aqui. Meus contatos estão aí, né? Meu e-mail está aí, segundasecretaria@ump.org.br, e o meu WhatsApp também está ali, para se você quiser mandar aí qualquer coisa para a gente vai fazendo. Mas pensa no seguinte, agora vamos só relacionar essa segunda parte com a primeira. Olha que interessante. Olha a questão de delegar as tarefas. Imagina se o Pablo não delegasse tarefa. Todo mundo no Brasil mandando mensagem de WhatsApp para o Pablo. Pablo, olha, não sei quanto que é a anuidade por contribuição individual, né? Quanto que vale a ACI, né? Caramba, o cara não vai dar conta de tudo isso. Então, para isso que a gente tem cada um dos cargos. E aqui a minha proposta, né, a minha provocação para você que é presidente sinodal é o quê? Desenvolva isso junto ao seu segundo secretário. A grosso modo falando, bota esse cara para trabalhar. Tá bom, gente? Porque a gente vê algumas objeções, que é, o segundo secretário tem que ficar de stand-by sempre do primeiro secretário, ele só trabalha quando o primeiro secretário passa mal. Isso não é verdade. Vocês acabaram de ver isso. Isso agiliza muito no trabalho da nossa mocidade. Tá bom, gente? É isso. Valeu, tá bom? Um abraço aí para vocês. Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, fica à vontade. Luan Tenório. Boa, sim, claro, envio sim, tá bom? Só me lembra, manda uma mensagem para mim, só tira foto daquele número de WhatsApp, fala assim, Lucas, manda pra gente isso daí. Eu posso colocar lá no grupo da CE, pode ser? Aí vocês passam para os seus presidentes de federações, aí, sinodais, aí, projetos estaduais, mandam para as suas sinodais, enfim. Tá bom? Belezinha? Show? Mateus Jaime, tá contigo. Se alguém não tiver nada para falar, algum comentário, pergunta, pois não. Pode sim. Você quer o microfone? Não, faz uma coisa, você quer o microfone? Te dá um microfone. Tudo bem? Olá, boa tarde. Eu vou perguntar porque normalmente nós visitantes a gente não está tendo muita oportunidade para falar, então vou aproveitar qualquer oportunidade que a gente tem aqui para falar. Eu só queria meio que perguntar, comentar um pouco aquela questão de você falar sobre evitar a questão do neófito e de você preparar o seu substituto. Perfeito. E é interessante porque eu me enquadro um pouco nesse quadro, né? Eu não nasci na igreja presbiteriana, sou parte desse fenômeno de pessoas que estavam em igrejas mais pentecostais, por exemplo, e que em uma certa altura encontraram a igreja presbiteriana e ficaram encantados. Enfim, e eu tenho a impressão de que pessoas como a gente, ao mesmo tempo que a gente pode criar uma certa tensão na igreja, sim, a gente está sendo muito útil em alguns processos de revitalização de sociedades internas em contextos em que elas estão muito fragilizadas. Perfeito. Né? Existe esse ideal de uma sociedade inteira muito pujante, com muitos membros, mas, por exemplo, na minha realidade, a gente tinha uma UMP muito fragilizada, muito pequena, em que, por exemplo, era muito difícil formar uma própria comissão executiva, então, qualquer pessoa que se dispusesse estava sendo muito útil ali. Perfeito. Então, eu queria, de alguma forma, que você tentasse explicar melhor, pensando talvez em alguns contextos em que talvez, por exemplo, a gente não tem uma oferta muito boa de muitas pessoas aptas ou querendo ser úteis, né? Às vezes você não tem ou não pode se dar o luxo de escolher muitas pessoas. Às vezes é aquela pessoa que está ali disponível e aí você corre o risco de não ter nenhum tipo de atividade naquela UMP local, ou escolher alguém que está chegando, é de outra denominação, mas tem um calor que, ao meu ver, está sendo muito significativo dentro da UMP local. Eu brinco que eu não sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dessa entidade enorme pairando sobre a nossa cabeça. Eu sou membro da minha igreja local. Eu tenho um contato com a Igreja Presbiteriana através da minha igreja local. Então é nela que eu entendo como as coisas acontecem. Enfim, não sei se ficou muito claro, mas era isso. Obrigado. Perfeito. Qual que é o seu nome, querido? Meu nome é Jared. Jared. Isso. Perfeito. Jared, olha só. Essa questão que você coloca, eu acho a pergunta e a colocação muito interessante, né?
A questão que o Jared coloca é a seguinte: imagina se você, na sua igreja local, né, tem falta de jovens, né? E aí, às vezes, chega um jovem, talvez de uma outra denominação, né? Acho que foi isso. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor, tá bom, Jared? Né? E como é que a gente vai fazer? Como que a gente faz, né? Essa questão, aí você está colocando uma situação de exceção, né? Uma situação até muito difícil, né? Então, assim, acho que em primeiro lugar acho que posso até voltar no slide aqui, tá? O pessoal do TI aí, volta o Eu queria voltar naquele slide, né? Eu acho que é importante. Uma das coisas que eu já vi que é muito interessante é igrejas que às vezes não têm experiência ou não têm jovens, Jared, em primeira instância, conversa com as outras sociedades do tipo SAF e o PH. Às vezes é interessante começar em termos da organização da sociedade interna. As atividades com um grupo de jovens, vamos supor, numa igreja que tenha 3 jovens. Exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Os jovens podem se reunir, óbvio, vão se reunindo ali. Mas ali, por exemplo, para a questão organizacional, que é o que a gente coloca aqui, que a gente está falando de sucessão de cargo, não é? Compreende? Então, a gente vai colocando, a gente vai tendo contato com aqueles que são mais experientes, que é isso aqui um pouco que a gente colocou na nossa apresentação aqui, beleza? E a segunda coisa é orar e buscar, porque, né, a seara está aí e, de fato, pela própria Escritura, a gente entende que os trabalhadores são poucos, não é verdade? Então, cabe a nós falarmos do amor de Jesus. Cabe a nós orarmos para que Deus mande mais jovens para a nossa OMP. Trabalhar com aqueles que têm. E, claro, para a questão organizacional, a gente andar com aquele que é mais experiente. Para que, com o tempo, eles não sejam mais tão frios naquilo que a gente quer dizer, naquilo que a gente quer fazer. Respondi a sua pergunta, meu querido. Obrigado. Marlon do Noroeste do Brasil. Grande Marlon. Perfeito. Agora está indo. Volta aí. Na primeira, né? Aqui o plano de sucessão. Opa, pode falar. Tá. Foi muito claro essa questão de passar o bastão, escolher visualizar bem. Perfeito. O seu próximo substituto, mas eu ainda me preocupo muito com o ponto de, a partir do momento que você convida ele a ser o seu sucessor, sim, em que parte de um congresso a gente passa isso, ou deixa transparecer isso? Não, porque o normal, o natural é dar uma abertura para que todos se apresentem, né? Claro. Mas em que parte aconteceria isso ou de que forma? Isso é um pedido de orientação. Perfeito, excelente pergunta. A pergunta do Marlon, né, vocês conseguiram ouvir, né? Como a gente faz o ponto 4? Convide-o a ser seu sucessor, é essa a pergunta. Isso é uma coisa muito pessoal, tá, Marlon? Por isso que é interessante os outros 3 pontos, porque é muito de uma comunicação e construção de uma amizade, ou construção de um relacionamento fraternal em Cristo, né? Porque se isso não for construído dessa maneira, fica muito difícil, né? Porque você identificou a pessoa, né? E aí você tem que ter uma questão muito pessoal. Isso pode ser feito, mas de uma maneira muito mais próxima, de um relacionamento mais afetivo com a pessoa, entendeu? Não talvez uma coisa tão institucionalizada, mas isso aqui é uma coisa muito de convívio cristão com a pessoa, compreende? Então, qual que é a sugestão que eu te dou? Exatamente, puxa, eu quero, vamos lá, o Manuel Júnior. Manuel Júnior vai me substituir, vamos supor que sou presidente da Sinodal Leste de Minas, né? Rio Doce, desculpa. Leste de Minas, enfim, Rio Doce. Ô, Manuel, vi que você trabalha muito, nós somos muito amigos, já orei por você, a gente já conversou muito sobre a nossa rotina. Puxa, o que você acha? O que você acha de possivelmente, né, se oferecer para exercer o cargo que eu estou? Entendeu? Acho que isso é muito mais uma coisa pessoal, tá bom?
Mas isso, claro, isso não é uma regra a ser seguida ipsis literis, tá bom? Isso é uma coisa muito de convívio. Mas se quer completar, por favor. Dentro do Congresso mesmo, no Congresso, Pois não. poderia dar uma abertura, está indo fora daquela normalidade assim, de indicação ali, Aham. poderia ter um momento... Então, se a gente for comparar isso com regra do Congresso, a regra, né, a parte legal, né, a pessoa que geralmente ela faz a sua indicação, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a CNN. Quando a pessoa ela quer concorrer, ela tem ali a folha e ela consegue seus apoios, currículo, apoio. Como foi a nossa última eleição? Currículo, apoio, uma pessoa assina e ela mesma entrega lá, né, entregou junto ao secretário executivo, alguém da mesa, para que o nome fosse ali analisado, entendeu? Aqui é muito uma questão de relacionamento fraterno, compreende, né? Puxa, eu quero e sei que eu tenho que fazer um substituto, eu posso sentar, conversar, bater um papo, orar com essa pessoa, visto que ela tem essas aptidões. Perfeito? Manuel. Ô Lucas, pegando um pouco o que ele falou Pois não. dessa questão da indicação, visitando MPs locais, federações locais, eu vejo que cada um tem sua realidade. Sim. Tem MPs que fazem um voto totalmente secreto e não abrem mão disso, e tem outras que já gostam de fazer aquela parte da indicação. Sim. Não só para mim, mas para outro. Perfeito. Que pega essa questão. Por exemplo, qual que é o seu nome? Marcos. Marlon. Por exemplo, igual você falou, eu já sou amigo do Marlon e tal há muito tempo, e na hora do congresso da federação, da sinodal, acaba dando um embasamento também. Poxa, ó, o Manuel era o presidente, ele está indicando o Marcos, então, tipo assim, é uma boa indicação. Eu indico ele e na hora já pergunto se a pessoa aceita e segue aquilo. Embora possa ser votado nas outras pessoas normalmente, mas ajuda nessa questão de passar o bastão. Perfeito. A indicação aqui, a gente não está anulando a indicação formal e oficial, não. De modo algum, tá bom? Mas, né, isso daqui, como eu falo, isso aqui vem da base de um relacionamento, quando a gente faz aquele comparativo com Jesus. E quando Jesus ali, ele coloca ali outros que vão assumir a obra dele, né, não é por uma questão de indicação formal, mas pessoas que trouxeram ele. Mas aqui o que o Manuel falou também, gente, é uma forma muito interessante também. Você pode indicar a pessoa, você está livre no congresso, né, conforme o congresso disser, tá bom, gente? O congresso vai ser via indicação, você indica. O congresso não vai ter indicação, segue ali qual for a regra do congresso. Glauco, por favor. Essa questão, assim, o que eu percebo, geralmente a gente já traz a pessoa para perto da gente, Perfeito. Antes do congresso, já Exato. vai trabalhando, já vai mostrando como são as coisas, Exato. como que é o trabalho, já vai orando e a pessoa já tem uma predisposição a concorrer no congresso, né? Perfeito. Não é de uma hora para outra, no Perfeito. congresso eu vou te indicar. Exato. Você já traz essa pessoa para perto de você e vai trabalhando Perfeito. para que quando ela chegue lá, ela já esteja preparada Exato. e conheça os trabalhos também, né? Perfeito, né? Essa questão acho que você falou mais ou menos o resumo disso daqui, não é verdade? A pessoa que ela já vem sendo preparada e vem indicação. Perfeito, tá bom? É isso. Vocês têm alguma dificuldade, antes de ir lá para o João Pedro? Ô Pablo, por favor, se eu estiver passando da hora, você me breca. 5, beleza. Vocês têm dificuldade aqui, ou vocês já fizeram assim? Gente, é sincero, porque aqui a gente está numa oficina, tá? Essa questão de substituir, vocês têm... Alguém tem muita facilidade ou consegue fazer isso aí de maneira mais fácil? Ou já fez? Levanta a mão assim. Eu já consigo fazer. Beleza. Graças a Deus, tá bom. É isso. João Pedro Piragibe. Fala, meu querido. Fala. Cara, contribuir um pouco aí. Primeiro, destacar a coragem de falar sobre isso. Ser líder, chefe, são pontos que a gente fala muito na questão de trabalho. Uma coisa que eu acho que também é super importante, até, né, como professor e tudo mais. Isso. Nós temos a humildade de saber que nós não sabemos de tudo. Perfeito. Principalmente que algumas respostas nós vamos ter que ir atrás dessas respostas. Excelente. Aos nossos conselhos, aos nossos presbíteros, aos nossos colegas, inclusive. Então, quando a gente é honesto e também reconhecer que a gente não tem todas as respostas, quando o Pablo diz que a mão sua aí na frente não é tão simples assim, eu acho que até para quem não é da igreja, da gente estar preparado a receber pessoas que não nasceram no berço cristão, é dizer para essas pessoas que talvez nós também estamos
procurando constantemente aprender Com a palavra de certeza. Deus. Que Com a gente está também em processo de crescimento espiritual. Com Então, certeza. alguns estão um pouco mais à frente. Eu acho que um grande ganho que nós temos, inclusive para pessoas que não são da igreja, é dizermos para elas que nós estamos juntos na mesma caminhada. E tem alguns que têm um pouco mais de experiência, os nossos conselhos, então nós temos que reconhecer nos nossos líderes esse ponto focal de ajuda, né? Então, acho que é um pouco disso. Para a gente que é jovem, reforçar para a gente isso. Cara, a gente não sabe tudo. Com A certeza. gente é muito ansioso. Busquem aos seus conselhos, busquem na sua diretoria, busquem nos seus presbíteros apoio e respostas. Nós estamos juntos e temos que caminhar dessa maneira. Eu acho que Exato. isso faz parte de um plano de sucessão, Perfeito. faz parte do caminho de um bom líder, inclusive. Com Acho que é isso. certeza. Eu acho excelente essa fala do Piraji. Obrigado, meu amigo. Quando a gente afirma que a gente... uma das coisas da liderança que é muito importante é o quê? É a gente ter a noção que a gente não é detentor de todo conhecimento e que a gente não é detentor de todas as funções que são feitas. Perceba como isso é interessante, né? Talvez seja... Para pensar se não é mais legal quando você convida pessoas, eu quero fazer um time aqui de secretário de atividades. Legal, né? É muito bom quando você chama uma pessoa para a área que é 10 vezes mais competente que você naquela área. Gente, isso é tão... puxa, né? Por que eu vou chamar esse cara? Às vezes alguns tinham até medo de chamar, mas perceba como que isso é interessante. Eu estou colocando uma pessoa que sabe lidar com aquela certa área bem mais do que eu e que com certeza vai exercer um trabalho muito melhor, né? Isso foi o que o Piragibe falou, é a humildade de a gente reconhecer que nós não somos detentores de todo conhecimento, tá bom? Beleza? É isso? Fechou, né? Acabou o tempo, né, chefe? Então, gente, prazer, tá bom? Obrigado aí pela sua paciência, tá? Eu sei que você está com sono, eu também estou, né? Mas obrigado aí pela sua paciência. Estou à sua disposição, se você quiser bater um papo, falar com a gente, tá? E vamos andar juntos, vamos crescer, né? Eu quero crescer nessa área e, se você puder me ajudar, eu estou aqui, me coloco como servo também para aprender, tá bom? Deus abençoe sua vida, é isso, valeu, galera.